Olá, turminha! Estamos aqui juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e estou feliz em ter você comigo na aula de hoje. Estão prontos para mais uma aventura? Ótimo! Então vamos embarcar juntos comigo nessa, certinho? Então, turminha, eu quero perguntar para vocês, será que nós temos como representar na escrita os barulhos e movimentos que nós fazemos? Sim ou não? O que você acha? Bom, se você respondeu sim, como então é chamada essa escrita, que representa os sons e os barulhos que nós podemos fazer? Parabéns, estava ligadinho na aula passada, né? Isso mesmo, nós chamamos de onomatopeias, que são muito comuns, né, nas histórias em quadrinhos. E olha só, se nós parássemos agora para pensar um pouquinho sobre alguns barulhos. Pense aí, reflita aí na sua casa. Qual seria, então, a escrita para o barulho da chuva? Como que você poderia expressar esse som na escrita? Como que você escreveria? Como que você expressaria isso? Um carro buzinando. Bi. Como que você escreveria esse som? Como seria a sua representação na escrita? E por último, quero que você pense aí como que você escreveria, certo? O barulho de uma pessoa dormindo. Ela ronca, o segredo que eu tô contando para vocês, tá? Como que você expressaria isso em palavras na escrita? Pensaram? Então, turminha, quando nós paramos para analisar, nós percebemos que os barulhos eles são diferentes uns dos outros. Automaticamente a escrita, né, que vai fazer menção, que vai fazer a identificação desses sons, também serão diferentes. E aqui eu trouxe para nossa aula de hoje alguns sons, certo? Algumas onomatopeias que eu quero que vocês conheçam e que vocês tentem identificar. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou realizar a leitura no nosso cartaz, primeiro da onomatopeia. Você vai tentar dizer aí de casa, certo? A que se refere esse som, esse barulho, e somente depois eu vou dizer a que se refere. Combinados assim? Então vamos ao nosso cartaz, continuando a nossa aula de hoje. Nós temos aqui a onomatopeia, olha só, cras, cras. A que se refere esse som? O que vocês acham? Bom, esse som ele pode estar se referindo a algo que está sendo quebrado. Isso mesmo, a algo que está sendo quebrado. Vamos ao próximo, a próxima onomatopeia que temos aqui, olha só. Bang. Eu vou repetir. Bang. Bang é um som que está sendo produzido pelo quê? A que ele se refere? Ele está se referindo a um tiro, isso mesmo. Parabéns para você que está participando aí de casa. Vamos ao próximo, olha só. Tum, tum. Esse som aqui, ele está expressando o quê? Algo, né? Está sendo batido, está tendo uma batida em algo. Por exemplo, se eu bater aqui na minha mesa, olha só. Percebam? Houve aqui um som. E esse som, ele foi trazido para o nosso cartaz de forma escrita. E como é mesmo que nós chamamos essa escrita? Que representa sons, que representa barulhos? Onomatopeia, não se esqueça, certo? Vamos ver o próximo, olha só. Soque. Soque está se referindo a um soco, né? Ao som que um soco expressa. E esse aqui, ó, ping. Ping. Está se referindo, turminha, a um pingo de água, certo? Toque, toque. Toque, toque. Né? Alguém quando está batendo numa madeira ou batendo numa porta, por exemplo, tá bom? Certinho até aqui? Posso continuar? Vamos prosseguir então. Toing, toing é o barulho de uma mola. Schwack, o barulho de um beijo, o som de um beijo. Olha só esse aqui, ó, vupt. Vupt, ele expressa rapidez. E esse aqui, ding-dong, ding-dong, uma campainha. E esse último que nós temos aqui, o cabrum, que representa muitas vezes trovão ou também chuva, certo? Tudo bem até aqui? Quantos desses você já conhecia? Conheciam vários? Olha só, que legal! Parabéns aí pela tua participação. Vamos então prosseguir e continuar a nossa aula lá no nosso cartaz. Eu quero que vocês
Leiam essa tirinha aqui comigo, certo? Nós temos aqui a presença de alguns personagens que nós vamos já conversar sobre eles. Vamos ler então essa tirinha. Diz o seguinte: sim, estou vendo. Você está xingando uma menina chamada Mônica de dentuça. Agora ela está pegando um coelhinho. E o que aconteceu? Cras, pof, pof. E aí, turminha? Conseguiram identificar aqui esses personagens? O que será que está acontecendo aqui? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você a respeito dessa tirinha, certo? Nós vamos passar uma a uma e depois nós voltaremos e responderemos a pergunta inicial, certo? Então acompanha comigo, fica ligadinho aqui, tá bom? Olhem só, eu quero saber, a pergunta inicial que eu tenho para vocês é o seguinte: nessa tirinha, as palavras cras e pof foram usadas no último quadrinho para indicar. Então, essas palavras aqui, ó, cras, pof, pof, né? Tem uma outra aqui embaixo. Elas foram usadas para indicar o quê? Elas foram usadas para indicar o som do vidro quebrando e da batida do coelhinho. Elas foram usadas para indicar a reação do Cebolinha ao ouvir seu futuro, para indicar o espanto da vidente ou para indicar a raiva da Mônica. Antes de nós resolvermos essa questão inicial, nós vamos compreender e analisar melhor essa tirinha. Tudo bem? Certinho? Então vamos ao cartaz. Olha só, quero perguntar para vocês primeiro, o que está acontecendo na tirinha e quem são os personagens. Então nessa tirinha aqui, turma, o que está acontecendo? Está acontecendo um diálogo, concordam comigo? Sim ou não? Muito bem, está acontecendo um diálogo. E quem são os personagens dessa tirinha? Nós temos aqui dois personagens. Conseguiram identificar? Olhem aqui, ó. Nós temos a vidente e nós temos, ó, o Cebolinha, certo? Então, nós temos dois personagens, a vidente e o Cebolinha. Vamos continuar. O que a vidente diz que o Cebolinha faria com a Mônica? Ela está dizendo o quê? Que ele estava fazendo o quê? Ela está dizendo que está vendo aqui no seu globo que ele estava o quê, ó? Xingando. Você está xingando uma menina chamada Mônica. E ele está xingando ela como? Vocês lembram? Muito bem, ele estava xingando ela de dentuça. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Olha só. No segundo quadrinho, o Cebolinha pergunta o que aconteceu. Dá para saber o que iria acontecer? Então, aqui no segundo quadrinho, ele faz a pergunta, olha só. E o que aconteceu? E aí o acontecimento vai lá para o terceiro quadrinho. E nós temos como entender e saber o que está acontecendo ali. O que aconteceu, turma? Aqui. A Mônica, que estava sendo xingada ali, né? Ficou brava e, ó, saiu e fez o quê? Deu uma coelhada no Cebolinha. Algo muito comum para quem já conhece as histórias da Turma da Mônica, não é mesmo? Certo. Mas nós tínhamos como saber que isso ia acontecer? A Mônica, de fato, ela aparece nessa história em quadril? Você percebe a presença da Mônica? Não, ela não aparece. Nós não conseguimos vê-la nessa história, não é verdade? Mas nós conseguimos entender que o Cebolinha pega uma surra com o coelho. E por quê? Pelas onomatopeias, isso mesmo, ó. Cras e pof representam aqui os sons que foram feitos. Então, vamos voltar lá para nossa pergunta inicial? Eu perguntei para você o que essas duas palavras, ó, cras e pof, o que elas indicavam. Então, a resposta correta seria aqui a letra A. Elas indicam o som do vidro quebrando, certo? Olha só, o vidro ele se quebra primeiramente, o cras, e depois a batida do coelho. Quando a Mônica bate, né? Ó, o coelho está aqui, deixa eu circular para vocês identificarem, ó. Quando ele vem para bater no Cebolinha, faz esse outro som, pof. Tudo bem? Gostaram então dessa tirinha? Parabéns! Agora eu tenho uma atividade bem legal para vocês. Isso mesmo, eu trouxe aqui para vocês alguns animais. E nesses animais, que será o nosso próximo cartaz, eu trouxe junto a eles balões,
certinho? De falas. E o que que nós vamos fazer? Eu vou ler para vocês algumas onomatopeias e vocês vão tentar aí de casa identificar a que animal se refere esse som que eu vou ler. Tudo bem? Deixa eu fazer então a troca do nosso cartaz. Olhem só, nós temos aqui um pato, conseguem identificar? Um sapo, um cavalo, um gatinho, um pintinho, o porco, a vaca, o galo e um cachorro, certo? E em cada um deles, como eu falava anteriormente, tem aí um balãozinho. Então eu vou fazer para vocês a leitura, eu trouxe aqui, né, as tagzinhas de onomatopeias. E eu vou fazer a leitura do som e você aí de casa vai me dizer a que animal se refere esse som, certo? O primeiro que eu tirei aqui para vocês, que eu peguei, olha só, au, au. Esse som, ele representa qual animal? Au, au. Qual desses animais faz a expressão desse som? Muito bem, parabéns, é o cachorro. Então vamos fazer lá a identificação em seu balãozinho. Olha só. Vamos ver então o próximo. Olha só. Cocoricó, cocoricó. E agora? Esse som se refere a que animal desses que eu mostrei para vocês no nosso cartaz? Será que é o porco? É o porco que emite esse som? Não, né, turminha? Parabéns para quem já está respondendo aí de casa, que é o galo. Então vamos colocar aqui no balão que indica a fala do galo. O próximo, quack. Quack. E aí? Quem será? Será o cavalo que emite esse som? Quack, quack. Não, né, turminha? Muito bem, então qual é o animal? Vamos lá identificar juntos, olha só. O pato. Parabéns para você que participou e também que acertou. Olha o próximo. Mu. Mu. Esse som, ele vai ser expresso por que animal? Mu. Pela vaca. Isso mesmo. Parabéns. Vamos ao próximo. Ixi. Diferente, né, esse? Vou tentar ler para vocês novamente, tá? Ixi. E aí, turminha? Que animal vai expressar esse som? Vamos lá colocar juntos? Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, o cavalo, certo? E o próximo? Ah, esse tá fácil. Miau. Miau. Muito bem. O gatinho, certo? Oink, oink. E aí? De qual será esse som? De qual animal será esse som? Parabéns, será do porco. E nós temos aqui os dois últimos. Nós temos aqui, olha só, croche, croche. E nós temos aqui piu-piu, piu-piu. E aí, turminha, o croche, croche, ele será do pintinho ou ele será do sapo? E aí? Parabéns para você que está dizendo que é do sapo. E sobrou então exatamente o som que é expressado pelo pintinho, piu-piu. E turma, nossa aula chegou ao fim, mas eu estou muito feliz por você ter ficado ligadinho comigo até aqui. Não se esqueça, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até mais!